Olá, povo brasileiro! Hoje eu vou ler o primeiro capítulo do livro Autobiografia de um Yogi. Mas antes do primeiro capítulo tem algumas páginas que fazem parte do livro, que não são nem introdução e nem o prefácio, mas estão no livro e eu gostaria de ler antes do primeiro capítulo, e vou continuar a leitura no primeiro capítulo. O vídeo vai encerrar com o fim do primeiro capítulo. Aí o vídeo seguinte será o segundo capítulo. O legado espiritual de Paramahansa Yogananda. Passado um século de seu nascimento, Paramahansa Yogananda conta-se entre os mais preeminentes vultos espirituais contemporâneos, segundo o reconhecimento que se veio tornando bem estabelecido ao longo deste período. A influência que sua vida e seu trabalho têm exercido sobre o mundo não para de crescer. Um grande número de ideias e métodos religiosos e filosóficos que ele apresentou há décadas está se manifestando hoje na educação, na psicologia, nos negócios, na medicina e em outros campos de atividade, contribuindo com um alcance muito amplo para uma visão da vida mais humana, integrada e espiritual. O fato dos ensinamentos de Paramahansa Yogananda estarem sendo interpretados e aplicados criativamente em campos de atividade tão diversificados e adotados por figuras exponenciais de diferentes movimentos filosóficos e metafísicos, não indica apenas a grande utilidade prática que ele ensinou. Torna clara também a necessidade de se garantir que seu legado espiritual não seja diluído, fragmentado ou distorcido com o passar do tempo. Com a crescente variedade de fontes de informação a respeito de Paramahansa Yogananda, os leitores às vezes querem saber como certificar-se de que determinada publicação relata fielmente sua vida e seus ensinamentos. Em resposta a essa indagação, gostaríamos de explicar que Sri Yogananda fundou a Self-Realization Fellowship para disseminar seus ensinamentos e para preservar-lhes a pureza e a integridade, em benefício das gerações futuras. Ele pessoalmente escolheu e instruiu seus discípulos imediatos que dirigem o Conselho de Publicações da Self-Realization Fellowship e lhes deu diretrizes específicas para a preparação e publicação de suas obras, conferências e lições da Self-Realization Fellowship. Os membros do Conselho de Publicações da Self-Realization Fellowship zelam por essas diretrizes como um patrimônio sagrado, a fim de que a mensagem universal desse bem-amado instrutor, de modo de todo o mundo se mantenha viva com a força e a autenticidade originais. O nome e o emblema da Self-Realization Fellowship foram criados por Sri Yogananda para identificar a organização que ele fundou com a finalidade de levar a efeito sua obra mundial, espiritual e humanitária. Aparece em todos os livros, gravações em áudio e vídeo, filmes e demais publicações, garantindo ao leitor que o trabalho vem da organização fundada por Paramahansa Yogananda e transmite fielmente seus ensinamentos de modo que ele próprio idealizou. Self-Realization Fellowship. A eterna lei de justiça. A bandeira da Nova Índia independente, que foi divulgada a partir de 1947, é formada por 3 listras, uma de cor de açafrão, outra branca e a terceira verde escuro.
A roda da lei em azul marinho é a reprodução do desenho que aparece na coluna de pedra de Sarnath, erigida no século III a.C. pelo imperador Ashoka. A roda foi escolhida como símbolo da eterna lei de justiça e, incidentalmente, como homenagem à memória do mais ilustre soberano do mundo. O seu reinado de 40 anos não tem paralelo na história, escreveu um historiador inglês, H.G. Rawlinson. Ele foi, em diferentes épocas, comparado a Marco Aurélio, o apóstolo Paulo, e em diferentes épocas comparado a Marco Aurélio e Constantino. 250 anos antes de Cristo, Ashoka teve a coragem de expressar seu horror e remorso pelos resultados de uma campanha bélica vitoriosa e de renunciar deliberadamente à guerra como processo político. Os domínios que Ashoka herdou incluíam a Índia, o Nepal, o Afeganistão e o Baluquistão. Foi o primeiro internacionalista enviando missões religiosas e culturais à Birmânia, ao Ceilão, que hoje é o Sri Lanka, ao Egito, à Síria e à Macedônia. Ashoka foi o terceiro rei da dinastia Maurya. Foi um dos grandes reis filósofos da história. Observou o historiador P. Manson Oussel. Ninguém como ele soube combinar energia e benevolência, justiça e caridade. Foi a personificação viva da sua própria época e surge perante nós como figura deveras moderna. No decurso de longo reinado, conseguiu aquilo que a nós parece a mera aspiração de um visionário, desfrutando do maior poderio material possível. Organizou a paz, realizou para muito além de seus vastos domínios o que tem sido o sonho de algumas religiões, a ordem universal, uma ordem abraçando a humanidade. Dharma, a lei cósmica, visa a felicidade de todas as criaturas. Nos seus éditos, inscritos em rochas, em colunas de pedra que sobreviveram até os nossos dias, Ashoka afetuosamente adverte os súditos de seu extenso império de que a felicidade se fundamenta na moralidade e na santidade. A Índia moderna, aspirando renovar a eminência e a prosperidade que durante milênios conheceu, presta homenagem em sua nova bandeira à memória de Ashoka, o soberano querido dos deuses. Agora começa o primeiro capítulo do livro Autobiografia de um Yogi. Capítulo 1. Meus pais e minha infância. Os traços característicos da cultura indiana têm sido desde sempre a busca das verdades últimas e a concomitante relação entre guru e discípulo. Mestre espiritual é guru. Guru está escrito no Gita que guru é o que dissipa as trevas. Vem do sânscrito gu, trevas, e ru, que é o que dissipa. Então, guru, de acordo com o Bhagavad Gita, é o que dissipa as trevas.
Meu próprio caminho conduziu a um sábio semelhante a Cristo. Sua vida maravilhosa fora cinzelada para a posteridade. Foi ele um dos grandes mestres que constituem a mais autêntica riqueza da Índia. Surgindo em todas as gerações, tais vultos ergueram os baluartes que evitaram a seu país o destino de civilizações extintas, como a do Antigo Egito e da Babilônia. Minhas recordações mais antigas abrangem traços anacrônicos de uma encarnação anterior. Lembro-me claramente de uma existência longínqua como Yogi, entre as neves do Himalaia. Agora tem um comentário aqui sobre Yogi. O que é Yogi? Yogi é um praticante da yoga. Yoga significa união. Yoga é a antiga ciência de meditação em Deus. Então, ele se lembra que numa existência longínqua ele era um yogi entre as neves do Himalaia. Esses lampejos do passado, por alguma ligação adimensional, permitiram-me também vislumbres do futuro. Ainda me lembro das indefesas humilhações da infância. Era como ressentimento que tinha consciência de ser incapaz de me locomover e de me expressar livremente. Sucessivas ondas de oração erguiam-se dentro de mim ao reconhecer essa impotência física. Minha forte vida emocional exprimiu-se mentalmente em palavras de muitas línguas. Entre a confusão interna de idiomas, habituei-me pouco a pouco a ouvir as sílabas bengalis de meu povo. Como se enganam os adultos ao avaliar o alcance de um cérebro infantil, julgando-o limitado aos brinquedos e aos dedinhos dos pés. A efervescência psicológica, não encontrando possibilidade de expressão através do meu corpo desobediente, levou-me a muitas e obstinadas crises de choro. Recordo-me da desorientação e do assombro que meu desespero provocava em toda a família. Lembranças mais felizes também se acumulam. Os carinhos da minha mãe, as primeiras tentativas que fiz para balbuciar frases e dar os primeiros passos. Esses triunfos infantis, normalmente logo esquecidos, dão-nos, entretanto, um alicerce natural de autoconfiança. O grande alcance da minha memória não é caso único. Sabe-se de muitos yogis que conservaram ininterruptamente a autoconsciência durante a dramática transição da vida para a morte, e vice-versa. Se o homem é apenas um corpo, a perda desse corpo realmente representa o fim de sua identidade. Se, porém, no decurso de milênios, os profetas falaram a verdade, o homem é essencialmente uma alma incorpórea e onipresente. Apesar de insólitas, recordações nítidas da primeira infância não são extremamente raras durante minhas viagens por numerosos países. Ouvi de lábios de homens e mulheres verazes o testemunho de recordações que remontam à mais tenra idade. Eu nasci em 5 de janeiro de 1893,
em Gorakhpur. Esse aqui é o Paramahansa Yogananda, ele falando. Ele nasceu em 5 de janeiro de 1893 em Gorakhpur, no nordeste da Índia, perto das montanhas do Himalaia. Ali passei meus primeiros 8 anos de vida. Éramos 8 irmãos, 4 meninos e 4 meninas. Eu, Mukundalal Ghosh, fui o quarto a nascer e o segundo varão. Mukundalal Ghosh é meu nome de família e foi substituído pelo nome de Yogananda em 1915, quando ingressei na antiga ordem monástica de Swamis. Em 1935, meu guru conferiu-me um título religioso mais elevado, o título de Paramahansa. Meu pai e minha mãe eram bengales da casta Kshatriya. A casta Kshatriya é a segunda casta, tradicionalmente uma casta de governantes e de guerreiros. Quem nasce nessa casta geralmente é governante ou guerreiro. Meus pais foram abençoados com uma natureza de santos. O mútuo amor que os uniu, tranquilo e digno, nunca se expressou com frivolidade. Sua harmonia conjugal perfeita era o foco de serenidade em torno do qual girava o tumulto de 8 filhos pequenos. Meu pai, Bhagavat Charan Ghosh, era bondoso e sério. Em certas ocasiões mostrava grande rigor. Embora tendo-lhe muito amor, nós, crianças, mantínhamos para com ele certa distância que beirava a reverência. Excepcional em matemática e lógica, guiava-se principalmente por seu intelecto. Minha mãe, porém, era uma rainha de corações e educou-nos inteiramente através do amor. Depois da sua morte, o papai externou mais sua ternura interior. Notei que seu olhar muitas vezes parecia se metamorfosear no olhar da minha mãe. Foi em presença de mamãe que travamos os primeiros contatos agridoces com as escrituras. Ela recorria ao Mahabharata e ao Ramayana para dali retirar histórias adequadas às exigências disciplinares. Nessas ocasiões, instrução e castigo caminhavam de mãos dadas. Mahabharata e Ramayana são antigos poemas épicos que são considerados um tesouro da história, mitologia e filosofia da Índia. Em sinal de respeito por meu pai, mamãe nos vestia cuidadosamente todas as tardes para recebê-lo ao regressar do escritório. O cargo por ele ocupado era equiparável ao de vice-presidente em uma das maiores companhias ferroviárias da Índia, a de Bengala Nagpur.
Seu trabalho implicava em viagens. Nossa família viveu em diversas cidades durante a minha meninice. Mamãe tinha a mão aberta para os necessitados. Papai também era caridoso, mas seu respeito à lei e à ordem iam até o orçamento doméstico. Certa quinzena, mamãe gastou alimentando os pobres, mais do que a renda mensal que papai ganhava. Por favor, tudo que eu peço é que seja caridosa dentro dos limites razoáveis. Mesmo uma repreensão suave do seu esposo era de suma gravidade para minha mãe. Sem revelar aos filhos seu desacordo com o papai, fez vir uma carruagem de aluguel. Mamãe disse: adeus, vou-me embora para a casa da minha mãe. Esse era um antiquíssimo ultimato. Rompemos em lamentos estupefatos. Nosso tio materno chegou no momento oportuno. Segredou a meu pai algum sábio conselho, certamente provindo das mais priscas eras. Depois de papai ter pronunciado algumas palavras de conciliação, mamãe alegremente dispensou a carruagem. E assim terminou a única divergência de que tive conhecimento entre meus pais. Recorda-me, porém, de uma discussão característica. Por favor, preciso de 10 rúpias para dar a uma pobre mulher que veio bater à nossa porta. O sorriso de mamãe era persuasivo. Papai perguntava: por que 10 rúpias? Uma só não é o bastante? Papai acrescentou uma justificação. Quando meu pai e meus avós faleceram subitamente, eu soube pela primeira vez o que era a pobreza. De manhã comia unicamente uma pequena banana, antes de caminhar vários quilômetros até a escola. Mais tarde, na universidade, sofri tais privações que me vi forçado a pedir a um abastado juiz o auxílio de 1 rúpia por mês. Ele recusou, declarando que mesmo 1 rúpia era importante. Com que amargura você lembra a recusa dessa rúpia? O coração da minha mãe agiu com lógica instantânea. Você quer que essa mulher também se lembre dolorosamente da recusa das 10 rúpias de que necessita com urgência? Você ganhou. Com o gesto imemorial dos maridos derrotados, o meu pai abriu a carteira. Aqui está uma nota de 10 rúpias. Entregue-a com os meus melhores votos de felicidade. Papai tinha a tendência de primeiro dizer não a qualquer proposta nova. Sua atitude perante aquela desconhecida que tão depressa conquistara a compaixão da minha mãe era um exemplo da sua cautela habitual. Na verdade, a aversão à aceitação imediata é apenas uma homenagem ao princípio da reflexão necessária. Sempre achei meu pai justo e equilibrado em seus julgamentos. Se eu pudesse reforçar meus numerosos pedidos com 1 ou 2 bons argumentos, ele invariavelmente punha ao meu alcance o objetivo ambicionado, fosse uma viagem de férias ou uma nova motocicleta. Meu pai foi um austero disciplinador de seus filhos quando pequenos, mas sua atitude para consigo mesmo era verdadeiramente espartana. Por exemplo,
Nunca frequentou o teatro, mas buscava recreação em várias práticas espirituais e na leitura do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Este nobre poema sânscrito, que faz parte do épico Mahabharata, é a Bíblia hindu. Mahatma Gandhi escreveu: aqueles que meditarem no Bhagavad Gita retirarão dele novas alegrias e novos significados todos os dias. Não há nenhum emaranhado espiritual que o Gita não possa desembaraçar. Repudiando qualquer luxo, usavam o mesmo par de sapatos velhos até que se tornassem imprestáveis. Seus filhos compraram automóveis depois que seu uso se tornou popular, mas papai contentava-se com o bonde para ir diariamente ao escritório. Ele não tinha interesse em acumular dinheiro por amor ao poder. Certa ocasião, depois de organizar o Banco Urbano de Calcutá, recusou beneficiar-se disso e não guardou para si nenhuma das ações do banco. Desejara apenas cumprir um dever cívico nas horas de folga. Vários anos depois de meu pai ter se aposentado, um contador veio da Inglaterra para a Índia a fim de examinar os livros da ferrovia Bengala-Nagpur e, surpreso, o auditor descobriu que papai jamais havia requerido suas bonificações vencidas. Ele fez sozinho o trabalho de 3 homens. O contador informou a companhia: tem em haver 125.000 rúpias de remunerações atrasadas, o que equivale a 41.250 dólares em 1945 de remunerações atrasadas. O tesouro enviou a papai um cheque com esse valor. Meu pai deu tão pouca importância ao assunto que esqueceu de mencioná-lo à família. Muito tempo depois, meu pai foi interrogado por Bishnu, meu irmão mais moço, que notara a grande quantia depositada ao ver um extrato do banco. Por que me exaltar com o lucro material? Papai respondeu. Quem procura alcançar a serenidade mental não se rejubila com o lucro, nem se desespera com a perda. Sabe que o homem chega sem dinheiro a este mundo e dele parte sem levar uma única rúpia. Pouco depois do seu casamento, meus pais tornaram-se discípulos do grande mestre Lahiri Mahasaya de Benares. Esta associação fortaleceu o temperamento naturalmente ascético de meu pai. Certa ocasião, mamãe fez uma confidência notável à minha irmã mais velha, Roma. Seu pai e eu nos unimos como marido e mulher apenas uma vez por ano, com o intuito de termos filhos. Meu pai conheceu pela primeira vez Lahiri Mahasaya por intermédio de Avinash Babu. A palavra Babu significa Senhor e é colocada ao final dos nomes em Bengali. Avinash Babu era funcionário de um ramal da estrada de ferro Bengala-Nagpur. Em Gorakhpur,
Avinash Babu instruía meus jovens ouvidos com cativantes histórias sobre muitos santos da Índia. Concluía invariavelmente prestando tributo às glórias superiores de seu próprio guru. Alguma vez lhe contaram em que circunstâncias extraordinárias seu pai se tornou discípulo de Lahiri Mahasaya? Era uma preguiçosa tarde de verão e estávamos sentados na varanda de minha casa quando Avinash fez esta pergunta em tom intrigante. Neguei com a cabeça, sorrindo antecipadamente de satisfação. Anos atrás, antes de você nascer, supliquei a meu chefe, seu pai, uma licença de 7 dias, a fim de visitar meu guru em Benares. Seu pai ridicularizou meu plano. Vais converter num fanático religioso? Perguntou-me. Concentre-se em seu trabalho no escritório se quiser progredir. Naquele dia, voltando tristemente para casa por uma vereda no bosque, encontrei-me com seu pai, que era transportado numa liteira. Ele dispensou os servidores e a liteira, passando a caminhar ao meu lado. Procurando me consolar, começou a discorrer sobre as vantagens de lutar pelo sucesso mundano. Mas eu o escutava sem prestar atenção. Meu coração repetia: Lahiri Mahasaya, não posso viver sem te ver. O caminho levou-nos à orla de um campo tranquilo, onde os raios do sol, ao entardecer, coroavam a ondulante elevação do capim bravo. Paramos em admiração, e ali, no campo, a alguns metros de nós, apareceu subitamente a forma do meu grande guru. Bhagavati, você é muito duro com seu funcionário. A voz ressoava em nossos ouvidos atônitos. Meu guru desapareceu tão misteriosamente como viera. De joelhos eu exclamava: Lahiri Mahasaya, Lahiri Mahasaya. Durante alguns momentos, seu pai ficou imobilizado pelo assombro. Avinash, além de conceder sua licença, concedo também a minha, a fim de partirmos amanhã para Benares. Devo conhecer esse grande Lahiri Mahasaya, capaz de se materializar à vontade para interceder por você. Levarei minha esposa e pedirei a esse mestre que nos inicie na senda espiritual. Você nos levará até ele? Sem dúvida. Eu transbordava de alegria ante a resposta miraculosa à minha prece e a rápida e favorável alteração no curso dos acontecimentos. Na noite seguinte, seus pais e eu viajamos de trem para Benares. Chegando lá, no dia seguinte, contratamos um trole para cobrir parte do caminho. E depois tivemos de andar por ruelas estreitas para chegar à isolada moradia de meu guru. Os fenomenais poderes possuídos pelos grandes mestres são explicados no capítulo 30 deste livro, chamado A Lei dos Milagres. Entrando em sua pequena sala, fizemos uma reverência ao mestre, firme na habitual postura de lótus,
Ele piscou os olhos penetrantes e fixou-os em seu pai. Bhagavat, você é muito duro com seu funcionário. As palavras eram as mesmas pronunciadas 2 dias antes no campo de Gorakhpur. E acrescentou: alegro-me por haver permitido a Avinash visitar-me e terem vindo, você e sua esposa, em companhia dele. Para a alegria dos dois, iniciou-os na prática espiritual do Kriya Yoga. Kriya Yoga é uma técnica yogi ensinada por Lahiri Mahasaya. Acalma o tumulto sensorial, permitindo ao homem alcançar identidade crescente com a consciência cósmica. Para a alegria dos dois, iniciou-os na prática espiritual de Kriya Yoga, seu pai e eu, com discípulos espirituais. Temos sido amigos íntimos desde o memorável dia da visão. Lahiri Mahasaya manifestou particular interesse em seu nascimento. Mukunda. Sua vida estará certamente relacionada com a dele. As bênçãos do mestre nunca falham. Lahiri Mahasaya deixou este mundo pouco depois de eu nele haver entrado. Seu retrato em moldura ornamentada sempre honrou o altar da nossa família nas várias cidades para onde meu pai era transferido pelo escritório. Muitas manhãs e noites nos encontraram a minha mãe e a mim em meditação ante improvisado altar, oferecendo flores aromatizadas com pasta de sândalo, juntando incenso e mirra às nossas devoções. Honrávamos a divindade que se manifestara plenamente em Lahiri Mahasaya. Sua fotografia teve influência extraordinária em minha vida. À medida que eu crescia, o pensamento focalizado no mestre crescia comigo. Em meditação, via com frequência sua imagem fotográfica destacar-se da pequena moldura e, assumindo a forma vivente, sentava-se diante de mim. Quando tentava tocar os pés do seu corpo luminoso, ele voltava a se transformar em fotografia. Com o passar da infância para a adolescência, Lahiri Mahasaya deixou de ser, em minha mente, uma pequena imagem emoldurada, passando a ser presença viva e iluminadora. Em momentos de prova e confusão, costumava invocá-lo em uma prece, encontrando em meu interior sua confortante orientação. No início, sofria por ele não mais estar fisicamente vivo. Quando comecei a descobrir sua secreta onipresença, não lamentei mais. Ele escreveu muitas vezes aos discípulos, demasiadamente ansiosos em visitá-lo. Por que vir examinar minha carne e meus ossos, quando estou sempre dentro do âmbito de seu Kutastha, que é o olho espiritual? Aos 8 anos de idade, aproximadamente, fui abençoado com uma cura maravilhosa, graças ao retrato de Lahiri Mahasaya.
Esta experiência intensificou meu amor. Quando vivia na propriedade familiar de Ishapur, em Bengala, contraí o cólera asiático. Fui desenganado pelos médicos que nada podiam fazer. À minha cabeceira, mamãe incitava-me a olhar para a fotografia de Lahiri Mahasaya na parede, acima da minha cabeça. Curve-se diante dele mentalmente. Ela sabia que eu estava fraco demais para erguer as mãos em saudação. Se realmente mostrar sua devoção em se ajoelhar interiormente diante dele, sua vida será poupada. Olhei fixamente a fotografia e vi uma luz cegante que envolvia meu corpo e o quarto inteiro. O enjoo entre os sintomas incontroláveis desapareceram. Eu estava curado. Imediatamente senti força suficiente para inclinar-me e tocar os pés da minha mãe, em gesto de reconhecimento por sua fé incomensurável no Guru. Minha mãe comprimiu a cabeça várias vezes contra o pequeno retrato. Ó Mestre onipresente, agradeço por tua luz ter curado meu filho. Compreendi que ela também havia presenciado o resplendor luminoso que me havia recuperado instantaneamente de uma doença geralmente fatal. Um dos meus bens mais preciosos é exatamente essa fotografia, dada a meu pai pelo próprio Lahiri Mahasaya. Irradia uma santa vibração. Pior que não tem o retrato desse Lahiri Mahasaya aqui no livro. Não tem esse retrato aqui. O retrato teve origem miraculosa. Ouvi a história contada por Kali Kumar Roy, com discípulo espiritual do meu pai. Parece que Lahiri Mahasaya tinha aversão a ser fotografado. Sob seus protestos, certo dia, tirou-se um retrato do mestre com um grupo de devotos, inclusive Kali Kumar Roy. Foi com surpresa que o fotógrafo descobriu que a chapa, que continha nítidas imagens de todos os discípulos, revelou apenas um espaço vazio no centro, onde ele, logicamente, esperava que aparecesse a figura de Lahiri Mahasaya. O fenômeno foi amplamente comentado. Gangadhar Babu, discípulo e fotógrafo perito, gabou-se de que o vulto fugido não lhe escaparia. Na manhã seguinte, quando o guru estava em posição de lótus, num assento de madeira com um biombo por trás, Gangadhar Babu chegou com seu equipamento, tomando todas as precauções para ser bem-sucedido. Sofregamente bateu 12 chapas. Em todas elas encontrou a imagem do assento de madeira com o biombo, mas de novo faltava a figura do mestre. Em lágrimas e com orgulho despedaçado, Gangadhar Babu apelou ao guru. Passaram-se muitas horas antes que Lahiri Mahasaya quebrasse o silêncio com o significativo comentário: Eu sou o espírito,
Pode sua câmera fotográfica refletir o invisível onipresente? Vejo que é impossível, mas, Santo Senhor, desejo amorosamente um retrato de seu templo corpóreo. Minha visão era limitada. Até hoje não tinha percebido que o Espírito habita plenamente no Senhor. Então regresse amanhã de manhã e eu posarei para você. O fotógrafo novamente focalizou sua máquina. Desta vez, a sagrada figura, não coberta de imperceptibilidade misteriosa, apareceu nítida na chapa. O mestre jamais posou para outro retrato. Pelo menos eu nunca vi outro. A fotografia é reproduzida neste livro na página 353. Vou procurar. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Quando foi à Índia, em 1935 até 1936, Sri Paramahansa Yogananda deu instruções a um artista bengali para que pintasse a reprodução da foto original, designando-a mais tarde como retrato formal de Lahiri Mahasaya, a ser usado nas publicações da editora do Paramahansa Yogananda. Os traços fisionômicos de Lahiri Mahasaya, de casta universal, dificilmente indicam a raça a que pertencia. A alegria da comunhão com Deus é ligeiramente revelada em seu sorriso enigmático. Seus olhos semiabertos, para indicar um interesse simbólico pelo mundo externo, também estão semicerrados, revelando sua absorção na bem-aventurança interior. Alheio às insignificantes atrações da terra, estava sempre plenamente alerta aos problemas espirituais dos que buscavam sua generosidade. Pouco depois de minha cura, por meio do poder da fotografia do Guru, tive uma visão espiritual que muito me influenciou. Sentado em meu leito certa manhã, entrei em profundo devaneio. Que haverá por trás da escuridão dos olhos fechados? Este pensamento inquiridor dominou-me a mente. Um imenso clarão de luz manifestou-se instantaneamente em minha visão interior. Divinas figuras de santos sentados em postura de meditação em cavernas de montanhas passavam como imagens de um filme em miniatura, na grande tela brilhante dentro da minha testa. Quem são vocês? Perguntei em voz alta. Somos iogues do Himalaia. É difícil descrever a resposta celestial. Meu coração vibrava. Ah, como anseio ir ao Himalaia e tornar-me um de vocês. A visão desapareceu, mas os raios prateados expandiram-se em círculos cada vez maiores até o infinito. Que maravilhoso esplendor é este!
Eu sou Ishvara, eu sou luz. A voz era de nuvens murmurantes. O nome sânscrito Ishvara serve para indicar Deus em seu aspecto de regente cósmico, da raiz Is, significa reger. As escrituras hindus contêm milhares de nomes para designar Deus, cada um correspondendo a uma diferente conotação de significado filosófico. Deus, sob o aspecto de Ishvara, é quem cria e dissolve por sua vontade todos os universos em ciclos regulares. E a voz falava: quero unir-me a ti. Do lento desvanecer-se de meu êxtase divino, ficou-me um legado permanente de inspiração para buscar a Deus. Ele é a alegria eterna, sempre renovada. Esta lembrança perdurou muito após o dia do arrebatamento místico. Outra recordação de minha infância é literalmente marcante, tanto que carrego a cicatriz até hoje. Certa manhã, bem cedo, minha irmã mais velha, Uma, estava sentada comigo debaixo de uma árvore de nem, em nossa casa de Gorakhpur. Ela me ajudava no estudo de minha primeira cartilha em Bengali. Nos momentos em que eu consentia desviar minha vista de alguns papagaios que ali perto bicavam os frutos maduros da amargoseira, queixou-se uma de certo inchaço em sua perna e foi buscar um frasco de unguento. Untei meu antebraço com um pouco da pomada. Por que esfrega remédio num braço sadio? Bem, mana, sinto que amanhã vou ter um furúnculo. Estou experimentando um unguento no lugar onde a inflamação vai aparecer. Seu mentirosinho. Mana, não me chama de mentiroso. Vai até ver o que acontecerá amanhã. A indignação tomou conta de mim. Sem se deixar impressionar, Uma repetiu 3 vezes a ofensa. Uma resolução inflexível soou em minha voz quando lhe disse lentamente: pelo poder da vontade em mim, afirmo que amanhã terei um enorme furúnculo exatamente neste lugar do meu braço, e o seu furúnculo estará 2 vezes mais inchado do que hoje. Na manhã seguinte, me encontrou com um robusto furúnculo no lugar indicado. O dela tinha duplicado suas dimensões. Com um grito, minha irmã correu para a mamãe. Mukunda converteu-se em adepto da magia negra. Muito séria, mamãe instruiu-me a jamais usar o poder da palavra para fazer o mal. Sempre recordei sua recomendação e a segui. Um cirurgião lancetou meu furúnculo. Uma cicatriz visível até hoje mostra onde o médico fez a incisão. Em meu antebraço direito existe um constante lembrete do poder existente na pura palavra humana. Aquelas frases simples
aparentemente inofensivas a minha irmã, que se chamava Uma, pronunciadas com uma profunda concentração, possuíram suficiente força oculta para explodir como bombas e produzir efeitos definidos, embora prejudiciais. Mais tarde compreendi que o explosivo poder vibratório da fala poderia ser sabiamente dirigido para libertar nossa vida de dificuldades e assim operar sem deixar cicatrizes ou censuras. A potencialidade infinita do som deriva do verbo criador o poder cósmico vibratório por trás de toda energia atômica. Qualquer palavra proferida com compreensão clara e concentração profunda tem valor materializante. A repetição oral ou silenciosa de palavras inspiradoras provou sua eficácia em sistemas psicoterápicos como o de Coué. O segredo reside em introduzir um crescendo na frequência vibratória da mente. Nossa família transferiu-se para Lahore, no Punjab. Lá comprei uma gravura da Mãe Divina sob a forma da deusa Kali. Kali é um símbolo de Deus sob o aspecto da eterna Mãe Natureza, que santificou um pequeno altar informal na sacada de nossa casa. Fui tomado pela plena convicção de que todas as preces que fizesse naquele lugar sagrado seriam atendidas. Certo dia, de pé na sacada, em companhia de Uma, observei os dois meninos empinando papagaios de papel sobre o telhado de dois edifícios vizinhos, separados de nossa casa por uma rua extremamente estreita. Aqui, nessa página que eu estou lendo, tem uma foto do Sri Yogananda aos 6 anos de idade. Essa é a foto. Por que está tão quieto? Perguntou-me Uma, dando-me um empurrão de brincadeira. Estou pensando como é maravilhoso que a Mãe Divina me dá tudo o que eu quero. Suponho que ela lhe daria aqueles 2 papagaios. Minha irmã riu, caçoando de mim. Por que não? E iniciei silenciosas orações para obtê-los. Na Índia, os meninos fazem competições com papagaios, cujas linhas são recobertas de cola misturada com vidro moído. Cada jogador procura cortar a linha do seu adversário. Um papagaio solto voa sobre os telhados. É muito divertido ir apanhá-lo. Estando Uma e eu numa sacada interna recoberta de telhas, parecia impossível que um papagaio solto viesse cair em nossas mãos. Sua linha naturalmente passaria flutuando por cima do telhado. Do outro lado da estreita viela, os competidores começaram o combate. Uma das linhas foi cortada. Imediatamente o papagaio flutuou na minha direção.
Devido a uma súbita ausência de brisa, o papagaio permaneceu imóvel por um momento. Nessa pausa, a linha enroscou-se em um cacto que havia no terraço de casa, na casa em frente. Um longo e perfeito laço havia se formado para que eu pegasse. Passei o troféu para minha irmã. Foi apenas um acidente fora do comum. Não foi uma resposta à sua prece. Se outro papagaio vier até você do mesmo jeito, então acreditarei. Os olhos negros da minha irmã denunciavam mais assombro do que suas palavras. Continuei a orar intensamente. Um puxão mais forte do outro jogador causou a brusca perda do seu papagaio, e este veio na minha direção, dançando com o vento. Meu prestativo ajudante, o cacto, novamente prendeu a linha do papagaio com um laço suficientemente longo para que meu braço alcançasse. Apresentei o segundo troféu a Uma. Realmente a Mãe Divina o escuta. É tudo misterioso demais para mim. E minha irmã disparou a correr como uma corça assustada. Fim do primeiro capítulo.